Sejam bem-vindos ao tão esperado curso de panetones, chocotones e doces natalinos que eu preparei com o maior carinho para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lidiane Kerler, do canal Confeitaria Refinada. E hoje eu trouxe para vocês esse curso maravilhoso onde você vai aprender a fazer todas essas delícias. Nós vamos ter massa de chocotone, massa de fruta, massa salgada, cupcake, pão de mel, trufa, alfajor, maçã do amor. Vai ter muita coisa legal. Eu tenho certeza que vocês vão tirar daqui o máximo de conhecimento. Muitas dicas eu vou estar passando para vocês. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas aulas do curso, porque eu vou estar postando uma aula de cada vez. Então, para você não perder as próximas, já se inscreve, não perde mais tempo. Clica no botãozinho que tem aqui embaixo, garante seu lugar para você assistir todas essas aulas. No curso de hoje, nós vamos aprender a fazer a massa sem a batedeira, a massa com a batedeira, um panetone salgado, super recheado, diferente. E vamos aprender também a fazer um cupcake de panetone. Olha que coisa mais gostosa. É muito novo, é uma tendência no mercado esse ano, então eu tenho certeza que você vai arrasar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Facebook é Confeitaria Refinada e o meu Instagram é @confeitaria_refinada. Lá a gente vai ter um contato mais direto, vocês vão poder me mandar fotos para eu ver os trabalhos de vocês, vou estar respondendo questões de vocês também. Então, para quem ainda não me segue, bora pra lá, Refinada, que lá também tem sempre dicas muito valiosas para vocês, tá bom? Bom, vamos lá começar essa aula. Tô louca de vontade de ensinar tudo isso para vocês. A primeira receita será do panetone sem batedeira. Nós vamos começar pela esponja. E para fazer essa esponja, nós vamos utilizar 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de fermento biológico fresco, pode ser substituído por 30 gramas de fermento biológico seco, 200 ml de água. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos misturar tudo isso. A água você vai misturar aos poucos, tá? Para que até dar o ponto. Você pode utilizar um pouco mais ou um pouco menos. Gostaria de lembrar para vocês que eu estou fazendo metade da receita, tá? Para que ficasse melhor a imagem e o manuseio, então eu estou fazendo metade da receita, tá? Todas as receitas vão estar lá no e-book, tudo direitinho, as quantidades, o rendimento. Vai estar tudo descritozinho para vocês lá, tá bom? De maneira mais organizada e mais fácil. Nós vamos sovando essa massa muito bem, sempre percebendo o ponto. Esse primeiro ponto, a nossa esponja precisa ficar bem liguenta. Não pode ficar uma massa dura e seca. Então, para isso, nós vamos adicionando a água aos poucos até a gente obter essa esponja mais liguenta, mais pegajosa, tá bom? Não precisa ficar com medo que sua esponja não vai dar ponto, porque conforme a gente for sovando, o glúten da farinha vai desenvolver, o fermento vai começar a agir com o calor das nossas mãos, então a massa vai ficar lisa e homogênea, tá? Mas ela precisa, no primeiro momento, ficar bem liguenta. Vocês percebem que ela tá grudando bastante na bancada e grudando bastante nas minhas mãos também? Então, é dessa maneira mesmo. Esse é o ponto, bem liguento. E aí você começa a sovar bem, sovando bastante para que desenvolva o glúten da farinha e ela comece a desgrudar. Olha só como ela já tá desgrudando, eu não precisei acrescentar nem farinha, nem óleo, nem nada. Apenas sovando, o glúten desenvolveu, o fermento começou a agir e ela já começou a ficar uma massa bem lisinha. Vamos deixar essa esponja descansando em um recipiente untado com óleo, tá? Vocês vão deixar descansando por aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. Vai depender muito da temperatura do seu ambiente. Quanto mais quente tiver, mais rápido ela vai crescer.
Enquanto isso, a gente começa a preparar o reforço da nossa esponja. Para isso, nós vamos misturar todos os ingredientes, com exceção da água. Vão ser eles: 625 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de margarina sem sal, 30 gramas de glucose branca, 30 gramas de leite em pó, 100 gramas de gema, 10 gramas de sal, 10 gramas de melhorador de farinha, essência de panetone, que você pode adicionar agora ou mais para frente, e 250 ml de água. Lembrando que a água vai ser o único ingrediente que a gente não mistura junto com todos os outros, a gente vai adicionando aos poucos, até a gente obter o ponto da massa, tá? Que é uma massa mais liguenta a princípio, né? E depois, conforme a gente vai sovando, ela vai unindo e ficando mais uniforme, tá bom? Todo ponto vocês vão conseguir acompanhar aqui comigo, tá? Se você vê que a sua massa está esfarelando, que ela não está se unindo, pode acrescentar um pouquinho mais de água, tá? A quantidade de água, ela varia muito conforme a qualidade da sua farinha. Existem deficiências na sua farinha que o melhorador pode corrigir ou não. Tem farinhas que absorvem um pouco mais de água e outras não. Então, por isso que é importante você ir acrescentando aos poucos a sua água, tá bom? Olha só como ela tá bem grudenta, né? Então, você pode passar um pouco de óleo nas suas mãos e óleo na bancada também, para que melhore o seu desempenho na hora de sovar e ela não fique grudando tanto, tá bom? Então, você adiciona um pouquinho de óleo nas mãos e na bancada, com a ajuda da espátula, você consegue ir sovando sua massa e ela já não fica tão grudenta. Depois que você tiver sovado bem ela já tá assim, ó, com mais facilidade para desgrudar, você vai acrescentar a esponja, tá? Caso a sua esponja já tenha crescido o suficiente, já tenha dobrado de volume, você vai juntar essas duas massas, o reforço com a esponja, tá bom? Como eu untei o meu recipiente com óleo, a minha esponja vai desgrudar muito facilmente do recipiente, tá? Então, é importante que vocês passem também sempre óleo. Óleo na bancada, óleo nas mãos, óleo nos recipientes, tá? Para que você não tenha dificuldade na hora de manusear as suas massas, tá bom? Olha só, já está bem uniforme, né, as minhas massinhas. Você consegue ver que para quem não tem batedeira, não há dificuldade nenhuma em fazer essa massa, não faz tanta sujeira, você não precisa ficar se matando de sovar também, porque é bem tranquilo, a massa não é dura, então você não vai cansar tanto para sovar ela, tá? E você consegue um ótimo resultado com essa massa. Essa massa ela também consegue fazer na batedeira. Só que aí você vai acrescentar um pouquinho mais de água, porque senão vai fazer muita pressão na sua batedeira, pode ser que ela não aguente o peso da massa. Então você pode acrescentar um pouquinho mais de água, tá bom? Só para facilitar a vida da batedeira, tá? E aí você vai sovando, olha, a fim de misturar as duas massas, né, para que fique bem homogeneizada, para que fique todos os ingredientes incorporados, tanto a esponja quanto o reforço, para que você tenha uma massa lisa e uniforme, tá? Sempre você pode untar a sua bancada, não pode esquecer disso, para que ela não fique tão pegajosa e tão difícil de você manusear, tá bom? Olha só aqui como ela tá bem grudenta, né? Olha, tá bem grudenta, mas é assim mesmo, tá? Não precisa acrescentar farinha de trigo, não precisa acrescentar nada. Apenas você sovando e untando suas mãos, você já consegue que essa massa desenvolva e que ela fique dessa maneira. Aqui eu tô acrescentando um pouquinho de corante em gel amarelo gema e tô acrescentando também a minha essência. Eu optei por acrescentar nesse momento, mas você pode acrescentar esses dois ingredientes quando você mistura todos os ingredientes do reforço, tá? Você pode acrescentar naquela hora ou nessa, vai depender da sua escolha. Eu escolhi acrescentar nesse momento, tá bom? E aí você vai sovando bem, até você obter essa massa. Depois é só você abrir a sua massa com o auxílio das suas mãos na bancada, não precisa abrir com rolo, nada disso. É só você untar suas mãos com óleo e ir apertando que ela já vai abrindo. Olha só que facilidade, né?
E então você vai acrescentar a saborização da sua preferência. Eu estou utilizando frutas cristalizadas, mas você poderia utilizar uva passa, oleaginosas, bombons, gotas de chocolate forneáveis. Aí vai da sua imaginação, tá? Você pode adicionar também goiabada, queijo duro para você fazer um Romeu e Julieta. Você pode usar a sua criatividade para adicionar a saborização da sua preferência. E depois disso é só você enrolar a massa. Dessa maneira todas as partes da massa vai estar bem recheada, vai estar com bastante fruta, tá? E depois é só você porcionar. Você vai porcionar conforme as forminhas que você for utilizar, tá? Olha só que legal, você consegue ver que todas as partes da massa tem bastante recheio, né? É como se você tivesse feito um rocambole, né? Todo o rocambole fica recheado. Da mesma maneira, acontece com esse panetone feito dessa forma. Aqui eu tô só boleando, né? Para deixar ele com uma forma mais arredondada, para que cresça mais uniforme, tá bom? E aí, com o auxílio de uma balança, eu aconselho que vocês sempre tenham uma balança se você vai fazer isso para vender, para que você consiga aproveitar ao máximo os seus ingredientes e ter um rendimento melhor. Então, você vai pesar todas as suas massas conforme as forminhas que você for utilizar. Para as forminhas pequenininhas, as mini, você vai colocar 110 gramas de massa. Para de 250, você coloca um pouquinho mais, coloca 270. Para de 500, 550 e para de 1 kg, 1,1 kg, tá bom? Sempre você coloca um pouquinho mais de massa. E aí nas suas forminhas você vai untar com óleo. Por que untar com óleo? O óleo vai ajudar para que caso você queira desenformar o seu panetone, você vai conseguir com facilidade. O seu panetone não vai estar grudado na forminha, tá bom? Então você consegue desgrudar para de repente fazer uma decoração mais diferente, né? Sem essa forminha de papel. Então é importante que você unte todas as forminhas com óleo. E aí você vai acomodar os seus panetones, as suas massas nas formas, tá? E vai deixar que elas cresçam. Deixa crescer não até a borda, mas faltando uns 3 centímetros para a borda já é legal, porque senão ela pode esborrar. Olha só, eu só deixei a minha chegar até essa altura, mas você pode deixar também um pouquinho mais, tá? Eu tô passando clara em cima das minhas massas, tá? Para que fique dourada. Não passe gema, passe só a clara, que ela vai chegar nesse tom. Olha só como ela ficou depois de assada. Eu assei no forno a 200 graus, tá? E você vai assando até que ela fique assim durinha. A quantidade de tempo que você vai deixar vai variar conforme o seu forno, mas eu deixei uma tabela no e-book, caso você queira se basear com a experiência que eu tive, né? Aproximadamente os minutos vai estar lá no e-book. Vocês viram como ela desenformou facilmente e não danificou a estrutura do meu panetone? Então, foi porque eu untei as forminhas com óleo, tá? E olha só como que ficou o interior da nossa massa. Vocês percebem que é uma massa muito fofinha, olha só. Ele já tá frio, tá bom? Já tá um panetone frio, já deixei a massa esfriar e olha como ela fica linda. Agora vamos dar início ao chocotone com batedeira. Vamos começar pela nossa esponja. Para fazer a esponja, nós vamos colocar na batedeira 400 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de fermento biológico fresco ou 50 gramas de fermento biológico seco, 100 ml de gema e 250 ml de água. Nós vamos colocar todos esses ingredientes na batedeira e vamos começar a bater numa velocidade baixa, tá? É importante que você bata apenas na velocidade 1 ou 2, usando esse gancho que vem na batedeira. E vamos bater aproximadamente uns 10 minutos, vai depender da potência da sua batedeira, até obtermos uma massa lisa, elástica, uniforme. Você começa a sentir aquele cheiro de fermentação, tá? Então vai ser bem fácil de você identificar o ponto da sua massa. Se caso você ver que ela tá bem dura, você pode acrescentar um pouquinho mais de água, tá? E voltar a bater. É importante que você leve em consideração se a sua massa precisa ou não de um pouquinho mais de água, porque como eu já falei, isso pode mudar dependendo da marca da sua farinha de trigo, tá? Então você tem que sempre estar atenta a isso, ao ponto da sua massa.
Com a espátula você pode misturar um pouquinho a sua massa, né, para pegar alguma coisinha que tenha ficado na borda do seu bowl, da sua vasilha da batedeira e voltar a bater. Você vai bater mais um pouco até chegar nessa consistência. Olha como já está uma massa bem elástica, lisa, uniforme, bem bonita e você já começa a sentir o cheirinho da fermentação. Você vai deixar essa esponja descansando por aproximadamente de 30 a 1 hora, de 30 minutos a 1 hora, até você obter esse ponto aqui. Quanto mais você deixar ela descansar, mais ela vai crescer, tá? Cobre sempre com um plástico filme, um plastiquinho para que não penetre nada na sua massa. Não cubra com um pano, porque pode atrapalhar o crescimento. Depois que ela já tiver crescido, você vai acrescentar os ingredientes do reforço diretamente na batedeira. Então você vai acrescentar 600 gramas de farinha de trigo, 30 ml de essência para panetone, 1 colher de chá de anti-mofo, 250 gramas de açúcar, 200 gramas de margarina sem sal, 30 ml de gemas, 100 ml de água, 50 gramas de emulsificante para sorvete. E aí você vai misturar a sua massa na batedeira, a princípio bem devagarzinho, tá? Para que não voe os ingredientes, e depois você pode aumentar um pouquinho a velocidade, mas não pode aumentar muito. Novamente eu falo que se você aumentar muito a batedeira, a velocidade, você pode matar o fermento. Então é importante que você bata na velocidade 1 ou 2. E aí depois você vai acrescentar a sua saborização. Tanto nessa massa quanto na massa anterior que a gente aprendeu aqui no curso, você vai acrescentar de 600 a 800 gramas de saborização da sua preferência, tá? Depois que você saborizou, você vai deixar a sua massa crescer. Olha como a minha cresceu bastante, né? Mas isso aqui é muito ar que tem nela. Depois ela vai murchar, né? Mas é normal. Então, aí você vai começar a preencher as suas forminhas. Aqui eu tô colocando na forminha de cupcake, eu coloquei 50 gramas de massa. E depois eu vou colocar nas forminhas de panetone, seguindo aquela mesma linha, né? Que sempre tem que untar as forminhas com óleo para você poder colocar a sua massa. Só não precisa untar as forminhas dos cupcakes, tá? Mas as forminhas dos panetones é necessário que você unte elas com óleo também. E aí você vai preenchendo as suas forminhas de acordo com o peso delas, né? 270 mais ou menos para de 250, 125 para pequenininha, 550 ou 1,1 kg para as maiores. E aí você vai deixar a sua massa crescendo. Depois que você já tiver preenchido todas, você vai deixar ela crescer a mais ou menos 3 centímetros da borda, tá? Aí você já pode levar elas para o forno. Uma dica legal, se você quiser aumentar a validade da sua massa, você pode acrescentar 1 colherzinha de lecitina de soja em pasta, tá? Ela vai agir como um conservante natural e vai aumentar aí os dias de validade. Então você pode utilizar um pouquinho de lecitina de soja. Depois que tiver crescido já as suas massas, você vai pincelar com as claras e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. E olha como fica linda a sua massa de chocotone, não é mesmo? Você pode fazer de vários tamanhos, de vários sabores, todos eles você vai obter uma massa muito fofa, muito saborosa. Essa massa é maravilhosa também. Você pode fazer as duas e testar qual é a melhor para você. E agora nós vamos para a massa de panetone salgado. Vamos fazer primeiro a nossa esponja. E para fazer a nossa esponja, nós vamos precisar de 150 ml de farinha de trigo, 100 ml de água, 75 gramas de fermento fresco ou umas 25 gramas de fermento seco, tá bom? Todos esses dois fermentos são fermentos utilizados para fazer pão. E aí o processo é o mesmo da primeira esponja, nós vamos amassar bem até que ela fique lisa e homogênea e levar para descansar. E logo em seguida vamos fazer o nosso reforço. Para o nosso reforço vamos precisar de 850 gramas de farinha de trigo, 350 ml de água ou cerveja, 150 gramas de margarina sem sal, 20 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, 20 gramas de caldo de legumes ou creme de cebola, pimenta do reino a gosto.
E nós vamos misturar todos os ingredientes e ir acrescentando a água ou cerveja aos poucos até obtermos o ponto da massa. Estou utilizando cerveja porque a cerveja vai trazer mais maciez, mais leveza para a nossa massa. Mas se você preferir, pode utilizar a água que você também vai ter um resultado muito bom, tá? O modo de preparo é basicamente da mesma maneira que a gente fez a primeira massa, a massa sem batedeira, porque nós vamos misturar até obtermos o ponto da massa e depois acrescentarmos a nossa esponja. Lembrando sempre que eu estou fazendo metade da receita, mas no e-book vai estar todas as quantidades da receita, rendimento e validade para vocês, tá? Eu vou falar mais sobre esse e-book no fim do vídeo e tem uma grande novidade para vocês também, então vamos aguardar. Gente, é importante que vocês assistam o vídeo sem pular as partes, tá? Porque durante o vídeo eu fui falando muitas dicas, então é importante que vocês assistam para que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Enquanto isso, a gente vai sovando bem, até ela ficar bem lisa e a gente obter o ponto da nossa massa. As 3 massas que eu ensinei para vocês hoje, elas são de alta lucratividade e alto rendimento. Então, com certeza você vai ganhar muito dinheiro nesse final do ano trabalhando com essas massas, tá? Porque elas têm um baixo custo e é muito saborosas, são muito gostosas, então eu tenho certeza que os clientes de vocês vão adorar. E para você que vai fazer apenas para a família, eu tenho certeza também que eles vão elogiar muito o seu trabalho, tá bom? Essa massa salgada em particular é uma das mais saborosas que eu já fiz, porque ela fica muito leve, muito gostosa. Você pode fazer, inclusive, não precisa ser só na época do Natal, tá? Você pode fazer essa massa com diferentes recheios, diferentes sabores durante o ano todo. É muito rápido de fazer, não dá tanto trabalho e você consegue ótimos lanches aí para sua casa ou vender na sua lanchonete. Você pode fazer ela numa forma diferente. Para você fazer numa forma diferente, você unta e enfarinha ela, ou você pode assar no papel manteiga e aí você só precisa untar com óleo, tá? Como sugestão de recheio, eu estou utilizando calabresa com queijo. Então eu coloquei da seguinte maneira: 400 gramas de calabresa ralada, 200 gramas de queijo mussarela ralado, 100 gramas de cebola, 50 gramas de coentro e você pode utilizar aí pimenta do reino a gosto, queijo parmesão ralado a gosto. E aí você pode variar também os seus recheios. Pode colocar presunto, bacon, carne seca, frango desfiado. Tem vários recheios que você pode utilizar. Pode colocar palmito também. Então assim, você pode variar no seu recheio e ter diferentes panetones, tá bom? Usem a criatividade de vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E capricha no recheio, nada de colocar pouco recheio, tá, gente? Lembrando sempre a qualidade dos nossos produtos. E algo muito importante que eu tenho para falar para vocês com a massa salgada é o seguinte: como ela vai recheio e muitas das vezes em recheios in natura, então a validade dela é de apenas um dia, tá? Se caso vocês fossem fazer apenas a massa salgada, sem o patê de cebola, sem o recheio, sem as saborizações, aí sim, ela pode durar até 5 dias em temperatura ambiente, tá? Mas como você colocou aqui recheio, você temperou a massa, então a validade dela é reduzida para apenas um dia. É importante que você siga essa validade para que você não sirva para o seu cliente um produto estragado. Tem que ter muito cuidado com a saúde dos nossos clientes, né, gente? A gente não pode errar nisso. E aí a gente coloca na forma. Olha só, a minha massa, meia massa rendeu 1,290 kg. Eu deixei ela crescer, vou pincelar com a clara e levar ao forno por aproximadamente 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20, vai depender muito do forno de vocês. Para decorar em cima eu estou utilizando catupiry. Você pode colocar aí o que você quiser, pode colocar um queijo ralado, você pode colocar cheddar também, fica muito bom. E por cima do catupiry eu optei por colocar batata palha. Você pode colocar tomates secos, você também pode colocar mais calabresa ralada em cima, então você pode decorar conforme a sua criatividade mandar, tá? Fica bem interessante o contraste do crocante da batata palha
com a maciez da massa. Então assim, é uma ótima ideia colocar a batata palha. Esse panetone, o ideal é que ele seja servido quente, tá? Então se você fez ele mais cedo da hora de servir, você terá que esquentar ele no micro-ondas ou no forno. E você pode passar essas instruções para o seu cliente também, para que na hora que ele vá servir, esteja bem quentinho, porque quanto mais quentinho, mais saboroso vai ficar. Principalmente se você estiver utilizando o queijo ralado no seu recheio, tá? Para que não fique aquele queijo duro, então é importante que você esquente ele antes de consumir. Vocês podem ver que vai sair bem facilmente, olha, a forminha, não danifica o panetone, então é muito importante, gente, que vocês sempre untem a forminha com óleo. E olha que beleza ficou essa massa, como ficou linda, como ficou gostosa, saborosa, como que fica suculento, fica com recheio distribuído em toda a massa. Então é muito legal essa massa. Se eu fosse você, eu não perdia tempo e fazia sem nem pensar duas vezes. Você não vai se arrepender. Eu posso garantir que essa massa é uma das melhores massas salgadas que eu já fiz. E aí, refinados, gostaram da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo de dicas e informações que eu passei para vocês. Essas massas são todas testadas e aprovadas. Eu tenho certeza que você vai amar fazer essas 3 massas, tá? Você pode variar nas saborizações e criar panetones incríveis. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer os recheios dos nossos panetones, vamos fazer naked cake, vamos rechear o cupcake e ainda vamos reaproveitar todas as sobras de panetone para fazer deliciosos bolos no pote. Então você não pode ficar fora da segunda aula, tá? Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder a próxima aula. E chegou a hora de eu contar a novidade que eu preparei para vocês. Eu preparei um e-book para vocês com todas as receitas que estarão aqui no curso. Então todas as receitas vão estar passo a passo, todos os ingredientes, rendimento, validade, tempo de forno e muitas dicas para vocês. Tudo certinho, escrito de uma forma bem detalhada para que você não se perca. Além de um bônus, que só quem tiver o e-book vai ter acesso a 2 vídeos ensinando a fazer bolos esculpidos de Natal. Um desses bolos será uma bota do Papai Noel, muito linda, uma bota com o efeito de casinha do Papai Noel, então vai ser muito legal, você vai amar fazer esse bolo. E o segundo bolo vai ser um boneco de neve, todo feito de bolo, com textura diferente na pasta americana, então eu tenho certeza que você vai amar aprender a fazer, além da massa para bolo esculpido, que você também vai ter acesso no e-book. Lembrando, só quem tiver o e-book vai ter acesso a esses 2 vídeos ensinando a fazer os bolos esculpidos, tá? Para mais informações sobre esse e-book maravilhoso, você pode clicar no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou acessar os cards aqui em cima da tela. Então a gente se vê na próxima aula, eu já tô super ansiosa para ver vocês. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é confeitaria_refinada e a minha página é confeitaria refinada. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das próximas aulas, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula!